Nós estamos aqui para responder mais uma pergunta que nos foi feita pelo grupo Intercessores, né, no Facebook. E a pergunta que nos foi feita, a pessoa não quis identificar, mas é a seguinte: por que preciso ir à igreja? Não posso cultuar a Deus em minha casa? Em primeiro lugar, eu gostaria de te responder o seguinte: você pode cultuar a Deus na sua casa. Você deve cultuar a Deus na sua casa. Você deve buscar a Deus na sua casa. Agora, a outra pergunta que você me fez: por que preciso ir à igreja? Eu gostaria de ler 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 16, que diz o seguinte: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu gostaria de te dizer que quem fala aqui não é nada mais, nada menos do que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E ele diz que os olhos dele e o coração dele estão fixos naquela casa, perpetuamente. Para que você pudesse entender melhor por que a necessidade de ir à igreja, eu gostaria de fazer aqui uma ilustração para o seu entendimento. Imagine um pneu, certo? Um pneu de ônibus, de carro, um pneu. E assim que você vai fazer uma determinada viagem no seu carro, você precisa calibrar esse pneu. Precisa colocar determinadas libras para que esse pneu funcione da melhor forma possível. E você assim o faz. Só que quando você chega num determinado local, numa determinada cidade, num determinado posto de gasolina, numa determinada borracharia, você sempre verifica a calibragem dos pneus, se estão da mesma forma que você calibrou do seu ponto de origem. Eu pergunto a você: por que existe essa verificação? Se você já tinha calibrado esse pneu. Por que é que existe esse cuidado se você já tinha enchido esse pneu? E agora eu te respondo: porque a pressão que existe dentro de um pneu, ela é menor do que a pressão exercida fora desse pneu. Colocando isso para a nossa vida. Nós, eu e você, simbolizamos esse pneu. Aquela mangueira, aquele compressor que está calibrando aquele pneu, simboliza a igreja, simboliza o templo. Por quê? Trocando em miúdos, para que você entenda melhor, eu vou à igreja para recarregar as minhas baterias. Eu vou à igreja para ouvir a voz de Deus. Eu vou à igreja para entregar a minha adoração a Deus. Eu vou à igreja para buscar a Deus. Eu vou à igreja para me encher das coisas de Deus. As pressões que nós sofremos nesse mundo, as pressões que vêm sobre a nossa vida, problemas, angústias, tribulações, decepções, sofrimentos, angústias, tudo isso é pressão que vem sobre a nossa vida. E muitas vezes essa pressão que vem sobre a nossa vida, ela é maior do que aquilo que nós temos dentro de nós. O que é que nós temos dentro de nós? O amor, a compreensão, a bondade, a mansidão, o domínio próprio. Mas muitas vezes essas pressões externas que estão vindo sobre a nossa vida, elas são maiores. E eu vou à igreja para recarregar as minhas baterias, para entender que aquilo que está dentro de mim tem de ser maior do que aquilo que vem sobre a minha vida externamente. Quando eu vou à igreja eu aprendo sobre amor, quando eu vou à igreja eu aprendo sobre perdão, quando eu vou à igreja eu aprendo sobre ser compreensivo, quando eu vou à igreja eu aprendo sobre amar, eu escuto a voz de Deus, eu me encho das coisas de Deus. Então, a partir do momento que eu me encho das coisas de Deus, aquelas pressões que vêm externamente sobre a minha vida, aquelas pressões que estão a cada dia batendo na porta do meu coração, elas vão ser suportadas porque eu estou recalibrando as minhas forças, eu estou recalibrando aquela pressão interna que é justamente a palavra de Deus. Então, a você que me fez a pergunta, eu espero ter respondido a sua pergunta, espero que você entenda que você pode cultuar a Deus tranquilamente na sua casa, mas você precisa ir ao local onde o próprio Deus disse que os olhos dele e o seu coração estariam ali todos os dias. Então, que Deus possa te abençoar, que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Que Deus nos abençoe.